Bom dia e bem-vindos ao canal do Fernandinho. E aí, hoje, nesse primeiro dia do ano, segundo o calendário Maia, o calendário que eu já venho seguindo, tentando aprender há um tempo, então eu gosto de me guiar por ele, porque ele é muito mais sincrônico com o universo, com a natureza, do que o calendário gregoriano, né? Já falei disso em outros momentos, o calendário criado para cobrança de impostos, que é o nosso calendário atual, então ele tá meio em desarmonia, deixa a população um pouco mais perdida. Então, trazendo um pouco do conhecimento maia, hoje é o primeiro dia do ano, 26 de julho. Eu começo com um vídeo falando de coisas que eu gosto, que eu acredito que são verdade pra mim. Um processo que eu vivi pra essa gestação, um processo lindo e que eu acho que eu sou muito grata de ter vivido. A história da minha ancestralidade e, enfim, a minha descendência que vem aí. E eu aproveito esse vídeo pra explicar um pouquinho do que aconteceu internamente para que eu ficasse grávida. Próximo vídeo já vai ser, então, já vou juntar que ele já tá pronto. A revelação, né, de quando eu descobri que era Fernandinho, que foi no chá revelação e que eu falo que eu nunca mais vou fazer isso, de ter uma pessoa que sabe qual é o sexo do meu bebê e não eu. Eu passei por uma ansiedade danada, mas o momento foi incrível, foi mágico. É tanto que eu tô com um pouquinho de cara de choro e eu chorei enquanto eu tava fazendo essa maquiagem, porque eu reassisti o vídeo e eu escutei a música dele, que ele tem uma música, tá? Uma música feita pra ele. E toda vez que eu escuto a música dele, eu choro. Então o próximo vídeo já é o chá revelação, eu descobrindo que era Fernandinho. Mas antes de descobrir que era Fernandinho, houve um processo. Então aqui eu conto pra vocês um pouco, superficialmente, o que dá pra contar de como foi esse processo. E é um vídeo bem eu. Bem-vindo, Fernandinho, conhecendo sua história. Então, o tema proposto é Mari ou Fernandinho? Descendência e ancestralidade. Eu vou explicar, eu vou contar, na realidade, o meu processo, como eu visualizei, como eu senti ficar gestante. Quem me conhece há muito tempo e que a gente já teve a oportunidade de conversar sobre esse assunto, provavelmente já deve ter ouvido eu falar de Fernandinho. Porque, assim, o nome Fernandinho e também o desejo de ter Fernandinho, ele não é de hoje, ele é antigo. Eu já tive altos e baixos em relação ao instinto materno. E quando eu estava nos meus momentos altos, né, quando eu estava com a vontade de ser mãe, eu já tive em vários momentos, eu sempre falava em Fernandinho, eu sempre queria ser mãe de um menino. Eu também já tive alguns momentos baixos, né, que eu falava, não, agora eu não quero, que é até explicando o porquê no vídeo antigo eu falo que eu não queria, não pensava agora em ser mãe, porque eram os momentos da vida. Há muito tempo mesmo, eu chuto assim uns 10 anos, que quando eu pensava em ser mãe, 10 anos talvez seja demais, mas quando eu pensava em ser mãe, eu sempre falava em Fernandinho. Agora tinha um porquê também por trás disso, né? Porque eu me via muito mãe de menino, porque eu tinha um certo medo de ser mãe de menina. Então eu vou precisar explicar um pouco dessa questão de ancestralidade, dessa questão relação das mulheres da minha família, a minha geração feminina. Não é que eu e a minha mãe, a relação é difícil. Não, muito pelo contrário, a gente se dá bem. Eu tô hoje aqui na casa dela. Porém, existe uma relação feminina, e acredito que não só na minha família, de muita competitividade, não transferência da intuição feminina de uma geração para outra. E além disso, eu posso até supor algumas situações que eu não posso garantir que aconteceram na minha família, mas que pela história, pelo local onde a minha família se encontra geograficamente, aconteceu muito e provavelmente aconteceu em algum momento da linhagem feminina da minha família, que são mulheres que tiveram que sair fugidas, mulheres que foram pega pelo laço, pega pelo cachorro. Eu escutava isso quando eu era criança e eu não sabia o que era, nem entendia. E hoje eu percebo que o tamanho de violência, né, o tamanho de abuso que tantas mulheres sofreram na história da nossa sociedade e aqui, né, na nossa região acontecia com uma frequência um tanto maior por não ser tão vista. As mulheres da minha ancestralidade, elas trazem uma dor. Eu trago, sabe, uma dor, eu trago um traço genético que eu não sei nem explicar o que é, eu não sei dizer o que é, mas traz consequências na minha vida. Então, trazendo desde essa ancestralidade até o meu eu presente, eu percebi que havia algo. Eu, como uma pessoa muito sensível,
Algo que eu olhava e falava, eu tenho medo de ter uma filha e repassar isso. Porque eu senti tanto que eu tenho medo de passar. E não é que os homens da minha história não tenham o seu processo também, eles têm, claro. Porém, como não é a minha realidade, talvez eu não me afinei tanto pelos processos que os homens da minha família passaram. Então eu olhei mais para o processo feminino. Eu tinha medo, de verdade. Eu só pensava em ser mãe de menino com esse receio de passar para a menina todo esse histórico que eu não sei dizer conscientemente tudo que ele é, mas que traz uma consequência. E eu tinha medo de não saber ser mãe, eu tinha medo de repetir todos os padrões, né? Como eu falei, de falta de comunicação efetiva, de falta do apoio emocional sincero, genuíno, verdadeiro. Porque eu até já refleti em alguns momentos, sabe? Assim, nunca foi negligenciado a mim educação, carinho, alimentação, lazer, nada disso. Mas aquela parte que resolve, ou que conversa sobre quem sou eu, qual é o meu propósito no mundo, a questão filosófica da coisa, o olhar para o ser interno, isso não existiu. Por quê? Como é que iria existir se minha mãe também não aprendeu isso, se minha avó também não aprendeu isso? Eu tinha tanto medo, mesmo sem entender exatamente o porquê, que eu tinha medo de ser mãe de menina. Então eu sabia que eu precisava trabalhar essa questão para aprender a mudar isso, né? A ressignificar esse meu histórico, essa minha dificuldade. E eu sinto que eu tô num processo intenso de mudança. Ele tá muito relacionado a essa questão ancestral, em especial ao feminino da minha linhagem. Eu até lembrei da vez passada que eu vim para Pernambuco, né, para passar um tempo, que antes de vir para cá eu tava na Chapada Diamantina. Eu morei lá um tempo. E lá eu vivi um processo incrível, né? Porque lá é muita natureza, lá é muita conexão, lá tem muitas pessoas que se unem com esse propósito. Então a egrégora é muito forte, é uma egrégora também muito, além de ser muito transformadora, não adianta dizer que é só amorzinho, ela tem é um lugar muito forte, de muito poder. Eu dividi a casa com uma amiga minha, uma grande amiga minha, que ela é ginecologista natural, e ela me falou, né, de um procedimento que é o procedimento do alho. Não sei se alguém aqui já conhece, que é quando você faz a limpeza uterina com o alho por 7 dias. E eu fiz esse procedimento com esse intuito, de iniciar um processo de limpeza, de cura. E eu lembro que, porque assim, normalmente nessas terapias você conversa com, é uma terapia viva, né? Algumas que eu vivi lá na Chapada, em outros lugares, a gente fala com a natureza, a gente intenciona, né, o porquê tá fazendo aquele procedimento. E a gente também escolhe a intensidade. Não pode ser que escolhe totalmente a intensidade, mas pode pedir, né? Pode, por exemplo, a ayahuasca, que é um ritual que eu já participei, que eu acho incrível. E algumas vezes eu fui com um pouquinho de medo, então eu já fui pro ritual, né? Pedindo que fosse passivo, que fosse carinhoso, bondoso comigo, bondosa, né? Porque é um ritual feminino, se eu não me engano. Então, acontecia que esse ritual era mais tranquilo, sem muita limpeza profunda que doesse. Já a do alho, não. A do alho eu pedi que eu fosse forte. Eu pedi que fosse intenso. E eu lembro que, realmente, assim, eram 7 dias, né, com o processo do alho. E teve um dia que a gente até fez uma fogueira lá. E eu tava pedindo essa limpeza, essa força. E eu senti uma dor tão grande. Tipo, não era dor menstrual, nem pode fazer no período menstrual, mas parecia que eu tava tendo um parto mesmo naquela hora, e eu sabia que era limpeza, e eu tava querendo viver aquilo. E outro processo que eu vivi também lá na Chapada antes de vir pra cá, é que uma dessas minhas amigas que moravam comigo, ela tinha um baralho Wicca, e assim, eu até achei louca a probabilidade que eu fiz esse jogo algumas vezes, e por vezes consecutivas, não no mesmo dia, mas em algumas jogadas sempre saía pra mim a carta da ancestralidade. E não é porque o jogo estava marcado, porque minhas amigas faziam também, e cada uma saía uma mensagem, e pra mim saiu várias vezes ancestralidade. E eu sabia que eu tinha isso pra curar em mim. Tomando consciência em alguns momentos, em outros não, mas isso existe em mim, assim como existe provavelmente ou em todo mundo, ou em quase 99% da população. Algumas pessoas vão querer acessar isso e enxergar, outras não. Vão morrer achando que não tem nada. Mas enfim, eu precisava olhar pra isso, eu olhei pra isso. No ano passado, que eu já estava aqui, eu comecei a perceber
que esse processo ele voltou à tona de novo, que eu precisava trabalhar isso, que eu já estava trabalhando. Obviamente não é um processo só lindo, belo, amorzinho. Toda vez que há uma ferida, né, e você mexe nela pra limpar ou pra curar, dói. Mas isso aí foi se tendo o processo. E alguma coisa mudou. Eu não consigo dizer assim onde houve aquela virada de chave, mas houve uma mudança. Sabe, alguma coisa tinha mudado em mim depois de todos os acontecimentos que eu me via mãe de menina. E isso alguns meses antes de eu ficar grávida. Sabe, eu não tinha a mínima noção que eu ia ficar grávida. Porém, começou a vir em minha mente essa ideia que sim, eu vou ser mãe de menina, sabe? Foi muito genuíno. E eu lembro uma vez que eu tava andando na rua, eu lembro até o lugar, assim, na esquina próximo da minha casa, e me veio isso, essa questão de maternidade, e me veio esse nome, veio assim meio Mari, veio Mariana, Marina, e eu fiquei com isso na cabeça, mas fiquei quieta. Não tava grávida, não tava nada. E pouco tempo depois, né, poucos meses depois, eu descobri que eu estava grávida, e conversando com o meu companheiro, escolhendo nomes, que a gente não sabia se ia ser menino ou menina, eu falei isso. Mari, Mariana, Marina. E ele falou Mariá, e a gente foi e fechou em Mari. E é tanto que eu passei o começo da minha gestação, o primeiro trimestre da minha gestação, inteiro praticamente, com toda a sensibilidade, com todos os hormônios do momento e com toda a cura que eu tinha passado, eu tinha certeza que eu ia ter uma menina. Porque eu sentia muito forte e eu falava que ia ser uma menina. Porque isso estava mudado em mim, sabe? Eu aceitei que eu sabia ser mãe de menina. Então eu vivi realmente um processo de cura e ele foi tão verdadeiro que já não fazia diferença se fosse um menino ou uma menina. E daí, hoje eu sei, né, que é um menino, porque eu tinha também essa vontade. O Fernandinho já existe em mim, comigo há muito tempo, porém eu precisei passar por isso. Porém eu tava transformada em relação a ser mãe. Não precisava mais ser só mãe de menino. Eu aprendi a ser mãe. Eu sou filósofa por natureza. Uma paciente, uma vez, já faz um tempinho, ela é uma médica, e ela disse, você trabalha com infertilidade? Porque eu já fiz todos os tratamentos, nutricional, hormonal, enfim, tudo o que tinha pra fazer e não consegui engravidar. E daí eu falei pra ela, então talvez seu problema não seja nutricional, nem hormonal, nem fisiológico, seja ancestral, seja espiritual, seja mental, como quiser chamar. E a gente fez, era na época que eu atendia com nutrição e Theta Healing, e a gente fez Theta Healing e descobriu, né, que ela tinha realmente crenças que impediam que ela gestasse. E o mesmo acontecia comigo e com a minha linhagem feminina, e eu me abri a essa mudança, que como eu disse, não foi só amorzinho, teve todo um processo. E me abrindo a isso, eu pude mudar essa realidade em mim. E quem sabe também mudar a realidade de uma descendência, né, de mulheres que tinha isso e sequer sabia. E hoje eu tô aqui, né, vivendo esse momento que é tão mágico, tão louco. Me veio à memória também uma constelação familiar que eu fiz há um tempo atrás, que ela foi muito marcante pra mim. Que era até com bonequinhos e era índios. Olha que lindo esses bonequinhos, porque quando eu falo em parto eu visualizo um pouco a Índia, né, indo parir ali na beira do rio, acocorado, uma coisa bem natural. E essa Índia que me representava na constelação, ela teve que abandonar todas as armas, tudo desapegado de padrões antigos, pra que ela caminhava liberando todos os seus padrões, todos os seus medos, todas as suas defesas, e no final ela trazia um bebê no colo. Foi bem o que aconteceu comigo. Eu tive que me desarmar de vários padrões que eu trazia pra viver esse momento mágico. Até mais!